E aí pessoal, tudo bem? Sou Moisés e hoje nós vamos falar sobre gráficos ou diagrama. Então é um assunto extremamente importante para as provas e a gente vai fazer Enem, seja qualquer prova de vestibular, sempre cai questões sobre gráficos, interpretação de gráficos ou retirar alguns dados sobre um determinado assunto. Então é um conteúdo extremamente importante, tanto para a disciplina de matemática, como para outras disciplinas. Tá? Em outras disciplinas, pode cair também questões que envolvem gráficos. Tranquilo? Então, gráficos e tabelas, para quem vai fazer prova de Enem, de Enseja, de vestibulares, tem que saber muito. Tranquilo? Então, vamos nessa. Vamos falar sobre gráficos, também chamado de diagramas. Tá? Vamos fazer leitura e interpretação. Moisés, o que é mais importante em um gráfico? Claro, são os eixos, ou seja, o eixo horizontal e o eixo vertical. Nesse gráfico aqui eu tenho o eixo horizontal, ó, o eixo horizontal está representando o tempo em ano, e aqui eu tenho o eixo vertical, que nesse caso aqui está representando a produção de canetas em milhão. Tá? Quando vier gráfico de barras, tanto as barras verticais, que nesse caso aqui são esses retângulos cinzas, ou pode ser retângulos também aqui na horizontal. Então, não se pegue a essas classificações, porque não há consenso entre os autores. Tá? Existem alguns autores que classificam os gráficos de barras quando estão assim na vertical, de gráficos de colunas. E o gráfico de barras apenas o horizontal, certo? Mas já tem outros que chamam tudo de gráfico de barras e tem outros que chamam também, quando as barras estão na horizontal, também de gráfico de colunas. Então, não há um consenso, mas nessas provas aqui, de Enem, Enseja, você não vai precisar dessas classificações, tá ok? Eu olhei aqui na uma das provas do Enseja, e fala de gráfico de coluna quando vem assim na vertical. Tá? Mas não se apegue a isso, porque dificilmente vai ter uma questão cobrando esse tipo de classificação. Tá, ok? O que você deve saber mais é a interpretação. Saber ler e retirar os dados para resolver sua questão. Enem e Enseja é sempre nesse sentido. Tranquilo? Mas aí, se for preciso eu observar a classificação, qual a orientação que você dá? Então, assim, quando a gente olha a literatura da área que não há um consenso, a gente vai e pega questões de provas anteriores para observar como a banca, como o órgão que vai fazer a prova, ela pensa. Tá? Então, nesse caso aqui, eu olhei algumas questões do Enseja, que é uma prova semelhante ao Enem. Ele falou algo relacionado ao gráfico de barras quando ela está na vertical, como nesse exemplo aqui, chamou de gráfico de coluna. Tá? Mas não se apegue nesse sentido, porque a classificação, o tipo de gráfico, não foi necessário para resolver a questão. Tá? Apenas saber interpretar, ler e interpretar o gráfico. Então, basicamente, Enem e Enseja vai cobrar leitura e interpretação de gráfico. E você retirar os dados do gráfico para resolver sua questão. Naquilo? Então não se apega aí em classificação de gráfico de barras, gráfico de coluna, por aí vai. Tranquilo? Então a gente observou aqui que o primeiro item muito importante nos gráficos é observar os eixos horizontal e vertical. Por exemplo, nesse gráfico aqui, no eixo horizontal, a gente tem o tempo em ano, e no eixo vertical nós temos a produção de canetas em milhões. O que isso significa? Que em 2007, então houve uma produção de 12 milhões de canetas. Em 2008, a gente vem aqui, vê o tamanho da barra e projeta aqui e vê essa informação. Ou seja, em 2008, houve 9 milhões de canetas produzidas. Em 2009, houve
3 milhões de canetas produzidas. Em 2010, houve 6 milhões de canetas produzidas. E em 2011, houve 9 milhões de canetas produzidas. Então a gente observa os eixos e vê as informações. O cruzamento do eixo horizontal com o eixo vertical nos fornece a informação. Porém, algumas vezes, somente os eixos não será suficiente para nós retirarmos todas as informações que a gente precisa. Aí nós temos que observar outros dados, como por exemplo, legenda, títulos e fontes. Ok? Então, a legenda vai ser uma informação adicional que a gente vai observar para interpretar o gráfico. Na sequência, a gente vai ver exemplos que envolvem legendas. Os títulos. Aqui nesse gráfico, poderia ter um título. Tá? Produção de canetas em 5 anos. Então, poderia ser um título para esse gráfico. E a fonte é o local de onde foi tirado essa informação. Se foi de IBGE, se foi de um site, se foi de um jornal e por aí vai. O tamanho das barras é proporcional à grandeza que se quer mostrar. Certo? Então aqui observe que em 2007 houve 12 milhões de canetas produzidas. Então nós temos aqui a maior barra representando a produção do ano de 2007 e a menor barra a produção em 2009, que foi de 3 milhões. Em 2007 de 12 milhões, a maior, e em 2009 de 3 milhões, que foi a menor quantidade de canetas produzidas. Tranquilo? Então, quando nós temos o gráfico de barras, quanto maior a barra, maior é a quantidade que ele está mostrando. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui para a gente entender melhor. Tipos de gráficos. Os gráficos também são chamados de diagrama. Certo? Gráfico de barras ou colunas. Então, as colunas podem estar tanto vertical como horizontal. Eu chamei aqui tudo de gráfico de barras. Certo? Gráfico de linha. Então, observe que o gráfico realmente é uma linha. Certo? Gráfico de setores ou pizza. Certo? Quando nós temos um gráfico onde ele representa um círculo e nós pegamos parte desse círculo, nós chamamos de setores parte do círculo. Certo? Olha a legenda aqui. Esse gráfico aqui possui legenda. Eu tinha falado para vocês que alguns gráficos, para a gente entender, precisa de legenda. Por exemplo aqui, essa parte branca, eu venho e observo aqui, 45% é essa parte branca. Porém, eu não sei qual dado aqui está relacionando essa parte branca. Aí eu venho aqui e olho na legenda. A parte branca aqui é alimentação. Ou seja, 45% de alguma pessoa, de alguma coisa, faz algo com alimentação. Certo? Aqui, 30%. Ó, vestuário. 30% é informação referente a vestuário. 10% é informação referente à saúde. Certo? E 15% aqui, essa parte cinza, é referente a lazer. Então, observe que a legenda serve para a gente entender o que está escrito no gráfico. Vamos fazer aqui uma aplicação. Tá ok? O diagrama de colunas mostra a produção de canetas em milhão entre os anos 2007 e 2011. Aqui está o gráfico. Observe que ele falou o diagrama de colunas, ou seja, o gráfico de colunas. Tá? Então, observe que a tendência da prova do Enseja e da prova do Enem também, que as duas são feitas pelo INEP, é caracterizar o gráfico de barras vertical como sendo o gráfico de colunas. Certo? Mas a gente vai ver que não importa a classificação para a gente entender o que está dita no gráfico. Tranquilo? Vamos nessa. O setor de controle de qualidade da empresa visa aferir os motivos que levaram às distorções entre a produção média esperada nesse período e a produção registrada ano a ano. Nessas condições, constatou-se que a média anual de canetas produzidas no período em milhão é igual a, aqui estão as
soluções. Pessoal, observe que ele deu um texto grande aqui, mas só pediu aqui o seguinte: nessas condições, constata-se que a média anual de canetas produzidas no período em milhão é igual a... Certo? Observe que ele só pediu a média anual. Então, basta a gente lembrar que a média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Tá? Vou colocar S sobre N. Ou seja, a soma dos valores, dos N valores, dividido pela quantidade de valores. Nesse caso aqui, quem são os valores? Em 2007, houve 12. É isso, então a soma é 12 mais 2008, 9 mais 2009, 3. Como ele pediu a média em milhão, aqui estão em milhões, não é isso? 3 milhões, 6 milhões, 9 milhões, 12 milhões. Então não tem que alterar nada, né? Em 2010, 6. Em 2011, 9. Dividido por quanto, Moisés? Quantos valores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividido por 5. 12 mais 9, 21. 21 mais 3, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 9, 39. Dividido por 5. 39 dividido por 5. Fazendo essa conta, 39 dividido por 5. Vai dar quanto? 7, não é isso? 7 vezes 5, 35, para 39, 4. Não pode mais, conserva o zero e vírgula no quociente. 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40, para 40, 0. Portanto, 7,8, item correto é o item B de bola. Ok? Então, observe, questão simples. Basta a gente retirar os dados do gráfico, fazer a soma e dividir pela quantidade de valores que ele pediu foi a média anual. Então, observe que aqui a gente só fez interpretar o gráfico, retirou as informações e utilizou o conceito de média, que é a soma dividido pela quantidade de valores. Tá? Então, retirando as informações, pegamos que cada ano somamos a quantidade de produção de canetas em milhões e dividimos pela quantidade. Como nós temos 5 valores, nós dividimos por 5. Somou todo mundo, dividido por 5, porque são a quantidade de valores. Que a média é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de valores. Realmente, o item correto é o item B de bola, 7,8, como nós vimos aqui. Tranquilo?